Olá pessoal, então vamos voltar aí os nossos encontros, né? Hoje então nós iniciamos o bloco número 2, tá bom? Segundo bloco aí da nossa catequese com adultos, para você que precisa estar regularizando a sua situação com o sacramento do batismo, com a Eucaristia e com a Crisma, tá legal? Hoje nós iniciamos esse bloco novo, e nós vamos falar então sobre a história da igreja e a história da catequese. Então, nesse primeiro encontro, nós vamos falar sobre a igreja primitiva e a catequese como inserção na vida da comunidade, tá bom? O texto aí para a gente iluminar, né? O texto bíblico é Marcos 6, capítulo 6, aliás, né? Marcos capítulo 6, versículos do 33 ao 44. Então vamos lá, então. Então a igreja primitiva, ela data ali então do primeiro século, né? Até o século V, tá legal? Então vamos lá. A igreja cristã tem seu início com a pessoa de Jesus, o Cristo de Deus. Jesus então instala um modelo de vida que posteriormente se torna aí uma religião. O estilo de vida que Jesus oferece é a fidelidade a Deus em prol da vida para todos. Este estilo de vida rompe com o tradicionalismo religioso de seu povo, que se estende aí nas estruturas políticas, inclusive. A sua fidelidade, a fidelidade de Jesus à proposta divina de salvação, o torna uma pessoa autêntica, corajosa para enfrentar os poderes de seu tempo. A estrutura religiosa de sua época não era eficaz no compromisso com o povo, e a política era um sistema muito opressor. Ou seja, tanto a ordem política quanto a ordem religiosa, elas estavam corrompidas. Não estava fácil. O projeto de libertação ou salvação que Deus então oferece na pessoa de Jesus passa por essa fidelidade a Deus e uma solidariedade com o povo sofrido, abandonado pelos seus líderes. Ovelhas sem pastor, como nós vemos ali no versículo 34 do capítulo 6 de Marcos. O olhar de Jesus manifesta a compaixão e proclama que o reino de Deus está no meio de nós. No caminho, ele chama homens e mulheres para que possam contribuir com a urgência desse anúncio. Uma boa notícia precisa então ser compartilhada o mais rápido possível. O Evangelho de Deus não pode ficar preso em sua garganta. Deve então sair. Uma nova estrutura de vida estava germinando. A primeira comunidade cristã foi edificada por Jesus, e a constituição dessa comunidade foi com os 12 discípulos, se torna então o germe de novas comunidades após a morte e a ressurreição de Jesus. Amando do próprio Senhor, os discípulos saem proclamando o Evangelho a toda criatura. Os que criam e assumiram ali uma vida nova, proposta e vivida por Jesus, eram imitadores de Cristo. Depois de alguns anos, após a ressurreição do Senhor, os discípulos chamavam muita atenção e atraíam uma multidão de pessoas. E como o Mestre, eles também foram presos e condenados à morte, em uma perseguição que durou séculos, praticamente quase 4 séculos de perseguições. Desde o fim então das perseguições aos cristãos, ela acaba sendo ali considerada uma religião instituída pelo Estado, ali com o edito em 313, com o edito de Milão, com Constantino, que era imperador de Roma na época. E ali então, com esse edito em 313, ele não cessa a perseguição aos cristãos. E em 380, Teodósio, o outro imperador que sucedeu ali, o Constantino, ele proclama então o cristianismo como religião oficial do império. Então, aquilo se torna, então o favorecimento aos cristãos foi muito grande, e aí atrela a questão tanto do Estado quanto a religião no mesmo pé de igualdade. E o testemunho de fé dos primeiros discípulos
e as primeiras comunidades fizeram crescer o apreço pelo estilo de vida de Jesus. E o crescimento dos cristãos marca o início de uma nova, forma de catequese mais duradoura e a formulação de uma doutrina para explicar e defender a fé ameaçada na época pelas contradições, pelas heresias. As heresias eram opiniões que eram contrárias à fé propagada pela Igreja e exigiam estudos e defesa dos dogmas dos seus padres, dos seus bispos, de toda a comunidade. Um dos órgãos que eles tentavam, que viviam então defendendo, sendo formulados para a defesa da fé, era sobre a divindade de Jesus e a questão do Espírito Santo. E as controvérsias da fé ajudaram muito a formular a doutrina cristã que temos hoje, e a catequese mais sólida e mais demorada, como a de hoje também. A comunidade acompanhava junto com o introdutor e padrinhos aqueles que ouviam o querigma e pediam então para fazer parte da comunidade, pediam o batismo. Antes, porém, de serem batizados, eles recebiam então essa catequese, esse estudo, para poder então também receber a Eucaristia e a Crisma junto com o batismo. Eles passavam então de um processo de aprendizado e vivência na fé chamado catecumenal, catequese catecumenal. Os candidatos eram apresentados e acompanhados pelos membros da comunidade, que durante aquele ano eram motivados ao testemunho da fé e ensinados na doutrina dos apóstolos. Ao final, normalmente na noite da Vigília Pascal, no final da catequese, que é o Sábado Santo, eles recebiam o batismo, a Eucaristia e eram então crismados. Faziam parte oficialmente da comunidade cristã a partir de então, e não mais um mero entre aspas, estagiário. No ano 313, com o Edito de Milão, o cristianismo então ele tem liberdade de culto. Em 380 ele acaba se tornando religião oficial do Império. Então a catequese começa a ter aí uma queda. Então esses editos imperiais de Constantino e Teodósio acabaram criando uma igreja institucionalizada, e atrelada ali com o Estado. E a catequese então sofre mudanças muito drásticas e que fizeram ela perder a sua qualidade. De uma inserção na vida comunitária, como era a catequese, a pessoa lá ouvia o querigma, se convertia e procurava então viver a fé em comunidade. Depois então recebiam ali, depois de receberem, serem acompanhados, receberem as instruções, eles eram então depois batizados, crismados e recebiam a primeira comunhão. E isso então acabou, Então foi, todo mundo que nascia no Império já nascia cristão, era só batizar e sem precisar, muito da catequese. Só com o tempo depois que iam fazendo e aprendendo, na participação da vida de comunidade, aprendendo alguma coisa sobre o que era o cristianismo. Então essa catequese de inserção na vida comunitária, ela deu uma defragada, Ela caiu de qualidade e por 15 séculos se transformou em uma educação para receber apenas sacramentos. Então era algo bem simples, apenas para poder então receber aí os sacramentos. Então era feita uma catequese sacramental apenas. Assim os cristãos a partir do século V começam a ser pela conveniência social e não mais como a pertença a uma vida da comunidade de seguidores de Jesus. A evangelização vai perdendo as suas características mais marcantes e se resume a meras formas decoradas de perguntas e respostas, devoções a santos, novenas e atos de penitências. E assuntos então para o próximo capítulo, tá bom? Então deixa aí, então parar que já deu 8 minutos aí, quase 9 minutos, tá bom? Então apenas para que a gente possa então estar aí compreendendo e a gente ter um feedback de vocês. A catequese nos primeiros... Vamos fazer a lição de casa, tá bom? Vamos lá então responder aí. A catequese nos primeiros séculos era de inserção na vida em comunidade. Antes eles tinham que viver conforme os demais cristãos e depois receberem os sacramentos. O que você acha disso daí? Você concorda com essa forma de viver aí a fé em Deus? Primeiro você acaba ali sendo inserido na vida da comunidade, sendo preparado, compreender aí os mistérios da fé cristã, e depois você receber o sacramento como o batismo, a primeira Eucaristia e a Crisma,
O que você acha disso? Interessante ou não? E obrigado, aguardo a resposta de vocês e até o próximo encontro.